O Bitcoin desabou. Será que essa é a última oportunidade de comprar Bitcoin barato? No dia 20 de janeiro desse ano, o Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos. E desde o dia da posse, o Bitcoin caiu cerca de 20%. O mercado não esperava isso, já que a cripto era uma grande pauta do governo Trump, mas outras criptomoedas também caíram. O Ethereum caiu mais de 10%, a $2.000 395, XRP e Solana desabando mais de 12%. E a pergunta que fica agora é: por que o Bitcoin e as outras criptomoedas estão caindo? E dois, será que é hora de comprar mais ou de vender? Então, por que o Bitcoin e as outras criptos estão caindo tanto? Desde o histórico recorde, que é o all-time high, a gente chama de ATH, de quase $108 mil, o BTC enfrentou muita volatilidade. Hoje ele está menos 17%. Ele está abaixo desse recorde alcançado em 20 de janeiro. E tem 4 grandes motivos que justificam essa volatilidade toda. Vamos lá. O primeiro deles é a tarifa do Trump nos mercados financeiros. As tarifas, na verdade. E essa daqui não é uma relação direta, mas o ponto é, tá acontecendo uma guerra comercial no mundo. A gente precisa saber disso. Principalmente entre os Estados Unidos e a China. Enquanto essas duas grandes potências, elas ficam colocando tarifas uma na outra, isso aqui vai gerando incerteza econômica. Essa instabilidade resulta em queda nos principais índices do mundo. Além disso, o presidente Trump confirmou que existe uma tarifa de 25% sobre o Canadá e México. Então ele confirmou sobre essa tarifa nova. Então esse clima tenso que tá rolando durante tudo isso, os investidores acabam fugindo para as criptos, não é? Só que o Bitcoin, ele não escapou da tendência que é de queda e acabou sofrendo também as consequências de uma guerra comercial. Eu não vou falar que a tendência é de queda, mas não escapou de tudo que aconteceu depois dessas notícias, meio que tudo caiu, sabe? E aí, em segundo lugar, você tem vários incidentes de segurança que esses daqui são muito sérios, muito sérios. E eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve um ataque hacker da plataforma Bybit, né? Ou Bybit. Foi uma perda estimada de $1,5 bilhões. Isso daqui é gigantesco. A gente tá falando aqui de 7, 8 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais. Então isso daqui abalou a confiança dos investidores, em especial daqueles que não conhecem exatamente o Bitcoin. Porque quando você tem ali o dinheiro, né, sua cripto numa corretora, numa exchange, cara, é aquela coisa, né? Not your keys, not your coins. Não é a sua chave, não são suas moedas. Então, geralmente, precisa levar uma hard wallet. E pra quem não sabe o que tá acontecendo, vamos lá. Na manhã de 21/2/2025, agora há pouco, a exchange Bybit, ela foi vítima de um ataque, assim, sem precedentes. 400 mil ETH foram desviados, totalizando aproximadamente 1,5 bilhão. Então, a interface foi espelhada para exibir as informações legítimas. O endereço do destinatário, o montante, correto, tudo direitinho. Aí cria uma falsa sensação de segurança. E no momento que os signatários aprovaram a transação, a lógica subjacente do contrato, ela foi modificada. E aí, depois de pegar o controle, os invasores dividiram os 400 mil ETHs em dezenas de endereços, relatados como mais ou menos 53 wallets, de forma que isso dificulta o rastreamento. Então, tem um documentário que eu vi na HBO falando sobre esse processo dos hackers, quando eles desviam, roubam criptomoedas, eles começam a levar para milhares de carteiras que desmembram em milhares de carteiras, e aí isso vai ficando mais difícil de ser rastreado, mas não é impossível, tá? O mais louco é que um famoso investigador de ataques hackers de cripto, no Twitter ele usa um perfil chamado ZachXBT e identificou vários padrões de conexões com ataques anteriores. Então ele está dizendo que a operação foi feita por um grupo chamado Lazarus, ligado à Coreia do Norte. Então, por causa do medo que foi espalhado entre os usuários, a Bybit registrou o maior volume de saque da história. Então, a corrida bancária em criptos e Bitcoin atingiu níveis superiores ao período do colapso da FTX. Mais de 20 mil BTC saíram da exchange durante esse final de semana. E por que a Bybit não colapsou? Transparência e rapidez. Que, por um lado, é bom, né? Pro cliente, poxa, pensa só. Por outro lado, cara, eles pegaram empréstimos aqui. Isso é muito perigoso. E além disso, eles comunicaram tudo sobre o golpe no Twitter, que eu também acho que foi uma estratégia muito interessante, porque quando as empresas passam por problemas, elas demoram para responder. Então, pega o que aconteceu com a Tânia Bulhões agora. Cara, enquanto o CEO não respondeu, o pessoal não parava de pegar no pé deles. Aí respondeu, abaixou um pouco a poeira, né? Não tenha resolvido, mas a resposta precisa ser rápida. Inclusive, eles publicaram o Proof of Reserve auditado pela Hacking, mostrando 100% das reservas de ETH já restauradas. Mas o saque e o medo, eles acabaram ajudando a pressionar o preço do Bitcoin para baixo. Vamos aqui para o próximo tema. Novo coronavírus na China. Isso daqui também é uma coisa que tá bombando em todo canto. Mesmo com o ataque hacker e as tarifas do Trump, o Bitcoin tava dando uma segurada no preço. Só que foi descoberto um novo tipo de coronavírus na China, capaz
capaz de infectar os humanos. Coronavírus é igual a pânico. Quem viu isso aqui sabe. Com esse medo do mercado de tudo se repetir, os investidores eles tendem a diminuir os riscos das carteiras deles e irem para investimentos mais conservadores. Por exemplo, eles trocam cripto por ações ou títulos do tesouro. E claro que às vezes você vai falar que, mas eu não acho isso aqui mais conservador do que cripto. De certa forma, eu também não concordo 100% com isso. Mas existe um movimento massificado de algumas pessoas que concordam, né? E aí na sexta, as bolsas dos Estados Unidos, elas despencaram. Elas continuaram a queda no dia de ontem e com os criptoativos, que é o mercado mais, vou dizer, volátil de todos, não foi diferente. Nos últimos 5 dias, o S&P 500 caiu 2,3%, Nasdaq caiu 4% e o Bitcoin caiu 10%. Ether caiu 12%, tá? Já o ouro subiu 0,6%. É que, de fato, o Bitcoin sirva como uma reserva dessa forma, uma reserva antifrágil, que durante as crises ela te proteja, que proteja a sua moeda da desvalorização, proteja o seu patrimônio da desvalorização, da inflação, que seja um ativo que não é inflacionário como os outros. Enfim, então existe essa tese no ar, mas o ouro subiu e o Bitcoin caiu. Quarta coisa, existe um sentimento de medo e ganância bizarro. E esse daqui é mais um colateral dos outros. Então, esse indicador, ele mede o sentimento dos investidores. E ele caiu para 25. É um estado de extremo medo, ou seja, todo mundo se cagando, se borrando inteiro. Esse nível de pessimismo pode levar os investidores a liquidarem as posições. E quando as pessoas querem vender, o que acontece? O preço cai, porque existe uma pressão muito grande de venda. E não caía para um nível tão baixo assim desde setembro de 2024. Na época, a gente estava com um debate presidencial rolando nos Estados Unidos. E a reflexão sobre a queda é: o Bitcoin ele vem de lado desde 19 de novembro, oscilando entre 108 mil dólares e 91 mil dólares. O Bitcoin cair é ruim, mas por outro lado, tira os especuladores do jogo, limpa o mercado para uma retomada de alta mais saudável, quem sabe no médio e longo prazo. E a gente vem para a segunda parte do vídeo. Será que é hora de comprar mais ou talvez de vender suas criptomoedas? Vou falar rapidamente sobre algumas coisas que eu costumo atualizar vocês de tempos em tempos aqui. Primeiro tem um indicador positivo para compra, que é o Fear and Greed Index, que ele ficou vermelho. No último vídeo ele estava o oposto, lembra disso? Agora ele está vermelho. Então se você olhar no gráfico, antes de uma alta expressiva, o indicador fica vermelho. Aconteceu em 2019, 20, 21, 22 e 23. A queda é pequena ainda comparada com as outras, mas é bom ficar de olho. Em segundo lugar, tem um indicador positivo também para compra, que as baleias, as carteiras com mais de 100 BTC estourando ali, indica que os investidores experientes e com muito capital acreditam na valorização do Bitcoin. E além disso, essa movimentação reduz a oferta disponível, o que pode pressionar o preço um pouquinho para cima. Em terceiro lugar, tem mais um indicador positivo para compra, que é a queda dos juros nos Estados Unidos. O Bitcoin ele é um ativo de beta alto. Então, se o mercado americano cai, o Bitcoin cai muito. Se o mercado sobe, o Bitcoin sobe muito. E nos últimos 12 meses, o S&P subiu 18%. Logo, se continuar subindo, o Bitcoin tende a subir cada vez mais e mais. O que o S&P está subindo? Juros americanos. Um ano atrás estava 5,25 até 5,5, hoje está 4,25 até 4,5. Porém, a partir de agora, a expectativa é que o Fed comece a cortar cada vez mais os juros. Então, quanto menor os juros, maior a chance de o Bitcoin subir. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. Porém, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se o S&P vai subir muito mais que já subiu, porque as ações também estão extremamente caras por lá. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Eu, toda segunda-feira, 7 horas da noite, invisto R$1 milhão em alguma coisa. Eu fiz uma compra de R$1 milhão em Bitcoin há algumas semanas atrás e fiz mais uma compra de R$1 milhão em Bitcoin também nos últimos dias. E a ideia é que eu vá me posicionando e comprando um pouquinho mais de Bitcoin conforme ele vai caindo.